Olá, boa noite, como vai você? Espero que neste momento você seja orientado, abençoado pelo Senhor. É uma alegria estarmos reunidos como igreja mais uma vez para celebrar neste culto, esse momento tão especial que nós temos aqui, reunidos como povo de Deus. Nós queremos que você se sinta bem, que você seja ao final desse culto abençoado e desafiado pela palavra do Senhor, pelas canções também que ouviremos. Quero convidar você a curtir a nossa página, que você possa também inscrever-se no nosso canal, para que você possa receber todas as informações da nossa igreja, que você nos acompanhe também pelo Instagram, no Facebook, na nossa rádio, que você esteja nos acompanhando. Nós queremos oferecer a você tudo o que nós pudermos, a fim de que você participe da vida ativa da nossa igreja. Estamos muito contentes por viver essa oportunidade que Deus tem nos dado desta maneira, neste novo tempo que temos vivido. Portanto, desfrute das bênçãos do Senhor nessa noite. Nós queremos também dizer a você que as mensagens que nós temos pregado têm sido disponibilizadas, todas elas, no nosso canal no YouTube. E você também, agora, uma novidade, pode nos acompanhar também no podcast. Então, essa é uma nova opção. Tudo isso estará disponível para você. Você vai receber isso no WhatsApp, no grupo da nossa igreja. Ou, se você não é membro de nossa igreja, você pode ter isso também lá no link da bio lá do nosso Instagram, assim como nas nossas redes sociais de um modo geral. Queremos que você tenha tudo isso à sua disposição, a fim de que você seja abençoado. Então, o podcast, você poderá ouvir as mensagens enquanto estiver indo ao seu trabalho, enquanto estiver fazendo uma caminhada. Você pode aproveitar esse momento também para ser abençoado pelo Senhor. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nesta noite, nós teremos a participação muito especial conosco da banda Estandarte. Eles são meus amigos. Nós nos conhecemos enquanto fui pastor de alguns deles, que eram membros de minha anterior igreja, a primeira igreja batista em Itacoaxetuba, lá em São Paulo. E eu os convidei para que ministrassem o louvor nessa noite. Eles abençoaram muito a minha vida enquanto pastoreava lá, participaram várias vezes dos nossos cultos, ajudaram dando alguma folga para a nossa equipe de louvor em alguns domingos, e é o mesmo que estamos fazendo com a nossa também neste final de semana. Então, nós queremos que você seja abençoado, temos certeza de que você será abençoado com esta banda. Espero que você possa curtir esse momento, possa ser abençoado, que Deus fale ao seu coração através da banda Estandarte. Desde já, nós queremos agradecer a participação de todos eles, o Herbert e de toda a equipe, por terem aceitado tão gentilmente estar conosco nessa noite. Vamos ouvir, vamos adorar ao Senhor juntamente com eles. Graça e paz, irmãos. Para nós é um prazer participar do culto junto com o pastor Elias e toda a igreja Batista Central na cidade de São José dos Pinhais. Para nós do Ministério Estandarte é uma honra estar participando com vocês, né? Dá um oi aí, pessoal, para a galera lá que vai assistir. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a cada membro que faz parte dessa igreja. Amém? Que vocês possam ser abençoados por cada canção. Deus abençoe. Veio pra nos resgatar.
Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Olá, irmãos, mais uma vez queremos dar aqui alguns recados importantes a você. O primeiro deles, nós queremos agradecer a você pelas contribuições. Estamos felizes de ver que os irmãos, independentemente de estarmos nos reunindo no templo, têm continuado firmes na contribuição. Deus abençoe a vida de cada um. A conta bancária da igreja está aí disponível na tela para você. E você sabe, se você também quiser trazer o seu dízimo aqui no templo, basta que você nos avise previamente e sempre terá alguém aqui para recebê-lo. Também, se você tiver dificuldade em vir e precisar que alguém retire com você, você pode falar com o nosso Ministério IBC Volante. Os irmãos estarão à sua disposição para retirar em sua residência, ok? Outro recado que eu gostaria de lembrá-lo é sobre a nossa EBD, que acontece aos domingos, às 9h30, e também às 10 da manhã. Nós temos as nossas aulas de batismo e os adolescentes. Participe conosco, venha estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Quero avisar também sobre a nossa próxima sexta-feira. Estará conosco no nosso bate-papo pelo Zoom a missionária Brenda. Você vai ficar impactado pelo testemunho que ela vai nos transmitir. A Brenda viveu durante alguns anos em Moçambique, enfrentou algumas malárias, mas fez um trabalho maravilhoso lá e ela vai compartilhar conosco um pouco daquilo que Deus fez em sua vida. Então participe, seja abençoado, seja desafiado pela obra missionária através da vida e do ministério da Brenda. Gostaria de finalmente falar com você mais um pouco a respeito da volta dos nossos cultos. Estamos estudando sobre isso, não pense que nos esquecemos disso, que deixamos esse assunto de lado de maneira alguma. Nós estamos orando e conversando e discutindo a respeito disso, de como e quando isso se dará, mas certamente a igreja será avisada e bem informada de quando nós tomaremos essas providências e essas decisões. No mais, queremos que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas, e que Deus abençoe a sua vida. E agora você pode acompanhar os demais avisos das nossas programações. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Só estou aqui passando para relembrar todos os pais de mostrarem os vídeos das crianças para os seus filhos, e também crianças, peçam para os pais de vocês que vocês assistirem esses vídeos. A gente fez nas últimas semanas uma sequência de aulas sobre o livro Sem Palavras, e hoje a gente vai ter uma participação especial de um pessoal lá de São Paulo. Deus tem feito muito na vida das nossas crianças através dessas aulas, então invista na vida dos seus filhos. Deus abençoe. Amados adolescentes, vim hoje trazer os nossos recados da semana. Bom, primeiramente, terça-feira, 7h30 da noite, temos o nosso encontro via plataforma Zoom. Não esqueça de trazer o seu amigo ou um convidado. O evangelho é para todos. De segundo recado, sábado, 6h30 da tarde, temos o nosso encontro via plataforma Zoom também. E para o encontro mais importante da semana, domingo, 10 da manhã, temos o nosso encontro com o irmão Romualdo. E agora, do recado mais importante de todos, Jesus te ama. Nunca esqueça disso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de
Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso lembrar-me, mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso lembrar-me, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá a todos, a graça e a paz de Jesus, que o Senhor esteja com vocês neste culto tão especial, nessa celebração de adoração e louvor ao nome do Senhor. Quero continuar aqui a nossa série de mensagens chamada Alegria no Isolamento. Espero que esteja sendo bênção na sua vida, como tem sido na minha vida. E eu espero que você, ao final dessas mensagens, possa sentir a proteção de Deus, o cuidado de Deus e a alegria do Senhor em meio ao isolamento que nós temos vivido nos últimos tempos. A gente nunca viveu uma experiência como essa, não é mesmo? Então, essas mensagens chegam ao nosso coração, chegaram ao meu coração e agora transmito a todos vocês
com a intenção de que ela seja uma ferramenta espiritual para a sua vida, para a sua família, aí para a sua casa, a fim de que você possa atravessar esse momento que nós estamos vivendo com alegria no Senhor. A mensagem que eu quero pregar nessa noite, eu chamo de quando os bens materiais nos aprisionam. Quero pensar com você hoje sobre os bens materiais. Nós falamos na primeira mensagem sobre o fato de vivermos da alegria que o Senhor nos dá. Nós já falamos sobre quando as pessoas nos decepcionam. Nós já falamos sobre crises, já falamos sobre as dificuldades. E agora eu quero falar sobre os bens materiais. Quando os bens materiais nos aprisionam. E para isso eu quero ler Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Quero que você me acompanhe aí nessa leitura. Diz assim o texto: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Eu me lembro uma vez ter lido uma história, eu não sei se eu ouvi essa história ou se eu li essa história em algum lugar, agora não me recordo, sobre um homem muito rico, mas que também era muito avarento. E ele adoeceu e acabou morrendo sozinho na sua casa, e o seu corpo foi encontrado já ali depois de alguns dias, já frio, duro, e deitado lá na sua cama com os punhos cerrados. E a história conta que os filhos daquele falecido, com muito custo, conseguiram abrir a mão do pai. E aí, para a surpresa de todos, a chave do seu cofre estava ali travada nas suas mãos. Interessante. Hoje nós vivemos numa sociedade absurdamente consumista. Os fabricantes e os meios de comunicação, eles sabem muito bem disso, e por essa causa, parece que eles buscam abrir uma espécie de um buraco dentro dos nossos corações para nos convencer a acreditar que se nós tivermos aquilo que eles oferecem, ficaremos finalmente satisfeitos. Então, eles fazem com que a gente colocam na nossa mente, inculcam em nós, através das mídias sociais, das propagandas muito bem feitas, de que você precisa muito, você precisa mesmo daquele produto que está sendo oferecido por aquele fabricante ou por aquele comercial. Eu também li uma outra matéria muito interessante, falando que anos atrás, uma famosa revista norte-americana, ela publicou os 5 artigos com os seguintes temas. 5 artigos com esses temas aqui, observe na tela aí. Como permanecer magro para sempre. 5 modos de deixar de sentir-se cansado. Como conseguir que as coisas sejam do seu jeito. Qual a segurança dos novos anticoncepcionais. E o que é preciso para ser bem-sucedido. E aí, quando eu li sobre isso, eu li também um livro do Brennan Manning, e ao ler sobre esses 5 temas, e é ele que faz essa citação, ele disse que, ao seu ver, ao ver de Brennan Manning, os editores desses 5 temas, aparentemente eles concluíram que a maioria dos leitores americanos observe, gorda, cansada, frustrada, lasciva e insatisfeita com o seu nível de realização. E aí o Brennan Manning, ele disse ainda que talvez eles até estivessem mesmo certos. E se estivessem certos, existe uma estonteante superficialidade em nossos alegados interesses. Mas se nós formos reparar bem mesmo, no Brasil não é diferente. Eu até gostaria de dizer o seguinte, não, aqui no Brasil, graças a Deus, não é assim.
mas no Brasil, infelizmente, não é diferente. Basta nós observarmos as nossas rodas de conversa. Nós não precisamos ir a outro lugar. Observe as nossas rodas de conversas. Nós falamos sobre o que se quer comprar, nós falamos sobre aquilo que acabamos de comprar, nós falamos sobre os lugares onde queremos comer. Já percebeu quando nós estamos numa mesa comendo? Então está todo mundo comendo e todo mundo conversando, e aí a nossa conversa ali na mesa, enquanto comemos, na maioria das vezes gira em torno do quê? De comida. Nós falamos de outros pratos, continuamos falando de comida. Então nós conversamos sobre o novo carro do vizinho, nós falamos sobre o que há de mais novo no mercado em termos de tecnologia. A gente comenta, por exemplo, por quanto foi vendido o jogador do time pelo qual nós torcemos, não é? E quanto que ele vai receber por mês. E a gente diz assim, olha, ele vai receber X milhões por mês. Você já imaginou uma pessoa ganhando X milhões por mês? O que é que daria para fazer com tanto dinheiro? Você já percebeu? As nossas rodas de conversa giram em torno de coisas como essa. Falamos, por exemplo, da roupa da moda, onde vamos passar as próximas férias e etc. Essas são as conversas que nós temos na maioria das vezes, quando estamos conversando de maneira informal. Parece que nós não conseguimos parar de comer, de comprar e de consumir. Essa é a realidade. E aí, diante de tudo isso, o mesmo Brennan Manning, ele conclui algo muito interessante, dizendo o seguinte, observe o que ele diz, que o sucesso não é medido em amor, sabedoria e maturidade, mas pelo tamanho da pilha de objetos comprados. Como eu já falei numa outra mensagem, nós vivemos no meio de uma sociedade humanista e materialista. Essa é a realidade. E por causa disso, os valores estão invertidos. Ou seja, as pessoas valem pelo que têm e não, de fato, por aquilo que elas são. Isso porque, em regra, as pessoas valorizam muito mais o ter do que o ser. Você já deve ter ouvido uma frase muito antiga que dizia o seguinte: o mundo trata bem quem se veste melhor. Obviamente que isso era um comercial para vender roupas. Então, nós vivemos numa sociedade que dá mais valor ao dinheiro do que ao caráter. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante também. Ele diz assim que as pessoas hoje compram coisas que não necessitam com o dinheiro que não têm para impressionar pessoas que não conhecem. Por mais irônica que essa frase possa nos parecer, ela é uma grande verdade. A Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É Paulo quem diz isso a Timóteo, lá no capítulo 6, no versículo 10. E esse texto é a mais pura verdade, porque muitos chegam até a sacrificar valores absolutos de suas vidas, por causa de querer ter mais. Então, pessoas matam, roubam, subornam, sequestram, mentem, corrompem e se deixam corromper para ter mais. O amor ao dinheiro tem sido motivo de tantas guerras pelo mundo, tantas mortes absurdas, tantos crimes hediondos e tanta corrupção nos governos. Eu não quero aqui suscitar nenhum tipo de controvérsia, não quero aqui criar uma teoria da conspiração, né? Mas nós não podemos negar que, em meio à pandemia que nós estamos vivendo, alguém deve estar ganhando muito dinheiro com isso. Indústrias estão investindo na própria pandemia para ter mais, para ganhar mais. E quem sabe, às vezes até, em cima da dor, do sofrimento, e quem sabe até da morte de algumas pessoas. Não posso afirmar, mas também há de convir comigo você, que nós não podemos negar que isso possa de fato acontecer. Muito bem. Mas eu quero conversar com você aqui e tocar num outro aspecto, olhando para tudo o que estamos dizendo aqui, um tema que eu chamo aqui de o problema dos bens na história bíblica. Quero mostrar um pouco para você sobre o que a Bíblia nos conta em sua história a respeito deste problema. E aí eu escolhi 4 exemplos para falar com você.
escolhi Geazi, o servo de Eliseu. Escolhi o rico e o Lázaro, da parábola contada por Jesus. Também Judas Iscariotes e Ananias e Safira. São apenas 4 exemplos que eu saquei da Bíblia para poder compartilhar com você aqui. Vamos ver cada um deles. Primeiro, Geazi. Geazi foi o ajudante do profeta Eliseu, como você deve se lembrar. E Geazi literalmente vendeu a sua paz quando ele mentiu ao general Naamã, você se lembra dessa história, para receber as roupas e as pratas finas que ele havia trazido, porque o profeta tinha curado Naamã da sua lepra. Você se lembra disso? Aquela empregada judia que estava na casa de Naamã, que era um general assírio, ele estava sofrendo de lepra, e ela disse assim, olha, eu conheço um profeta que pode resolver o seu problema. E aí então ele foi até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu orientou que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele se banhou pela 7ª e última vez, ele saiu completamente limpo no seu corpo de toda lepra. E então, em gratidão a Eliseu, ele queria dar coisas preciosas, roupas finas, prata, né, como uma forma de gratidão, de pagamento ao profeta, mas o profeta recusou tudo aquilo, disse que não queria aquilo, porque aquilo era um dom de Deus, um milagre de Deus, e o profeta não tinha nenhum mérito naquilo. Eliseu é um grande homem de Deus. Mas Geazi colocou os olhos em tudo aquilo. Então ele foi em direção a Naamã e disse, não, o profeta voltou atrás, e ele resolveu aceitar sim. Bom, por causa disso, a lepra que estava em Naamã passou para ele e também para toda a sua geração. Você lê isso lá em 2 Reis, capítulo 5. Outro episódio bíblico muito interessante é uma parábola contada por Jesus sobre um homem rico que vivia com tanto luxo que não prestava atenção às necessidades de uma pessoa que vivia abaixo da linha da pobreza. Este homem era Lázaro. É a única parábola onde o nome é citado. E aí, quando ambos morreram, tanto o rico quanto Lázaro, o rico teve um enterro cheio de pompa, mas passou uma eternidade miserável. Enquanto que o pobre morreu sem qualquer homenagem, mas entrou para a riqueza na glória de Deus, conta a parábola. E o que deve nos chamar a atenção aqui nessa parábola, e é isso que Jesus quer que nós observemos, é a ideia de que Jesus abriu parte do véu para nos mostrar que aquele rico estava no inferno, absolutamente consciente da sua desgraça e sem alívio para todo o seu clamor. Observe que o problema não estava no fato dele ser rico, não é aqui o problema, mas por ele ter feito da riqueza o seu Deus. Então, Jesus aqui não está criticando a riqueza em si e o fato daquele homem ter adquirido bens, não é essa a questão. Essa parábola é contada em Lucas 16. O que Jesus está ensinando aqui é que aquele homem estava fazendo da riqueza o seu Deus. O outro exemplo que eu escolhi para falar a você aqui é o de Judas Iscariotes. E mesmo Judas sendo um dos 12 discípulos de Jesus, ele se deixou seduzir pelo dinheiro e vendeu o seu mestre, como você sabe, a Bíblia conta, por 30 moedas de prata. E é muito interessante que, eu não sei se você sabia disso, mas o nome Judas significa louvor. Mas aquele que era para ser marcado na história como um servo adorador, ficou lembrado para sempre como aquele que preferiu ser o traidor do Filho de Deus. Essa história está em Mateus capítulo 26. E finalmente, a última menção que eu quero fazer aqui é sobre Ananias e Safira, a quem inclusive eu dediquei uma mensagem contando a história triste desses homens e como isso impactou a igreja primitiva, lá na outra série chamada Lições da Igreja Primitiva para os Nossos Dias. E a história conta lá que Ananias e Safira também mentiram para a igreja, assim como Geazi tinha feito lá no caso de Naamã e o profeta Eliseu. E aí esses dois aqui, eles mentiram, trazendo uma oferta em dinheiro e colocando aos pés dos apóstolos, você se lembra disso? Alegando ser aquele valor, o produto total de uma venda de um determinado bem imóvel que eles tinham. E eu creio que não teria havido qualquer problema se eles tivessem dito a verdade, ou seja, olha, nós estamos aqui doando uma parte do dinheiro da venda, mas eles não fizeram isso, eles queriam aparecer no meio da igreja, eles queriam glórias humanas.
E aí a mentira tomou conta do coração deles. Eles queriam enganar a igreja. E eles buscavam não a aprovação de Deus, mas o aplauso dos homens. Mas só que Deus vê o coração. E eles caíram mortos ali mesmo. Isso espalhou um grande temor entre todos, como está escrito lá em Atos capítulo 5, essa história. A verdade é que, infelizmente, histórias como essas também se repetem nos dias de hoje. Muitas pessoas, sem temor algum, têm se escondido no altar, e aqui pode ser, obviamente, de maneira figurada, usando artifícios e até malabarismos com a Bíblia na mão, arrancando dinheiro das pessoas, fazendo promessas que Deus nunca fez na sua palavra. Hoje, para muitos, a religião tem sido um excelente negócio e uma ótima fonte de lucro. Nós vemos pastores e músicos cobrando valores absurdos para pregar ou para se apresentar. Nós vemos lojas evangélicas vendendo todo tipo de produto, todo tipo de adereço para alcançar o consumidor cristão. E aí nessas horas é que eu fico me perguntando, onde é que nós vamos chegar? Onde nós vamos parar diante de uma realidade tão triste como essa? Portanto, o problema do dinheiro na Bíblia é um problema recorrente, é um problema que acontece também na igreja nos dias de hoje. Muito bem, agora eu quero falar com você sobre como administrar bem os bens. Antes de tudo, nós precisamos deixar muito claro aqui que o dinheiro não é um mal em si mesmo. Ele, na verdade, é muito bom. Ele é um instrumento para resolver muitos problemas. Quando o dinheiro é bem utilizado, de fato, ele é uma grande bênção. Quantas igrejas, por exemplo, padecem tanto por falta de recursos financeiros e, por outro lado, quantas igrejas podem fazer tantas coisas tão importantes e tão boas e tão abençoadoras quando os recursos financeiros são saudáveis? Quantos projetos que nós temos em nossas igrejas ficam barrados justamente porque as pessoas não contribuem, porque os recursos financeiros são muito escassos? E quanto nós ganhamos, quanto nós podemos avançar quando os irmãos têm um coração doador e quando nós temos um caixa que nos proporciona oportunidades para poder avançar muito mais em projetos, em objetivos, em equipamentos. Quanto podemos ganhar com isso? Então, o problema, portanto, não é possuir o dinheiro, não é isso. Mas o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema, então, começa quando os bens nos aprisionam. Então, pensando nisso, os chineses, eles têm um ditado popular muito interessante, que diz o seguinte: se você tem alguma coisa que não pode perder, então não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. E aí eu fiz questão de colocar aí na imagem, você está vendo, o Scratch. O Scratch é um personagem, é aquele esquilo dente de sabre do filme A Era do Gelo. Então, você se lembra como ele é? Todos os filmes, os 4 filmes da Era do Gelo, começam com ele. Ele está atrás da sua noz, daquilo que ele gosta de comer. E ele literalmente entrega a sua vida em todos os filmes por causa daquela noz. Talvez seja o melhor exemplo para você entender o sentido deste provérbio chinês. Então, o problema não é ser rico. Não é aqui que está o problema. O problema é ser ganancioso. E é por isso que Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, Paulo dá uma importante lição sobre finanças ali a Timóteo. Aliás, deixe-me fazer um parêntese aqui, algo que está no meu coração futuramente, escrever uma série para pregar na igreja sobre os ensinamentos de Paulo, tanto a Timóteo, quanto a Tito, quanto a Filemão, chamada O Pastor e a Igreja. Eu acho que há muito ensinamento precioso para nós ali, e neste especificamente, Paulo está ensinando o seu filho na fé, Timóteo, possivelmente um pastor, um jovem pastor de uma igreja, e Paulo, na sua experiência, vai ensinar Timóteo sobre como lidar com o dinheiro. E aí lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 9, ele diz o seguinte:
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E aí, nesse mesmo contexto, Paulo nos ensina que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo aqui é que as pessoas não precisam de muita coisa para serem felizes. Para que você entenda melhor, eu gostaria que você visse o texto de 1 Timóteo 6, de 6 a 8 agora, na nova tradução na linguagem de hoje. Achei que a versão está bem bacana para que a gente possa compreender o texto. Paulo diz o seguinte: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Aqui mesmo na carta aos Filipenses, Paulo, mais adiante, ele nos dá uma demonstração na prática a respeito disso que ele está dizendo aqui no texto. Quando ele agradece ali a generosidade da oferta daqueles irmãos que havia sido enviada através de Epafrodito, seu amigo, seu irmão, talvez um pastor da igreja também, enquanto Paulo estava ali na prisão em Roma. E lá ele diz assim, veja Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou entrar nos pormenores desse texto agora, porque isso está na mensagem que pregarei no próximo domingo, que é a mensagem justamente que encerra a nossa série quando falarei sobre a ansiedade. Então eu vou dedicar mais nesse texto lá. Mas o que eu quero chamar a sua atenção neste texto especificamente é que Paulo está nos ensinando aqui que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Não é isso que o mundo diz. No mundo, você vale pelo que você tem. E Paulo está dizendo exatamente o extremo contrário disso. Paulo está dizendo que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Na verdade, a preocupação com os bens materiais é um grande ladrão da nossa alegria. É um grande ladrão da alegria das pessoas. Então, quem passa a vida buscando isso, vive correndo atrás do vento. Buscando sempre mais e mais, vive numa constante infelicidade. Certa vez li num livro a respeito de um homem muito rico que disse a seguinte frase para um pastor amigo seu: o homem rico tem duas grandes preocupações na vida, que o consomem e lhe roubam a alegria. A primeira é a sede insaciável de ganhar, ganhar e sempre ganhar. A segunda é o medo de perder, perder e perder. Agora, eu gostaria de conversar com você sobre um outro aspecto aqui da nossa mensagem, voltada exatamente para o texto, onde eu chamo aqui daquilo que Paulo diz, os inimigos da cruz. Nesse texto base da nossa meditação, Paulo mostra que a preocupação com os bens materiais é realmente algo que mina a nossa alegria. Isso está muito claro quando nós lemos o que ele diz entre os versículos 17 a 19. Paulo diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas.
Então, aqui Paulo diz que certas pessoas vivem de uma maneira contrária àquilo que Deus deseja. E por elas viverem apenas para si mesmas, e ele exemplifica isso com uma vida que só olha para o próprio estômago, que se orgulha daquilo que é errado e só pensa nas coisas deste mundo, é o que está no texto. Essas pessoas vivem como se fossem inimigos da cruz. É assim que Paulo diz que elas são. Então, daqui nós podemos tirar algumas lições práticas sobre o que acontece quando os bens materiais nos aprisionam. Então, acompanhe comigo algumas coisas que estão aí no texto. A primeira coisa é que quando os bens materiais nos aprisionam, Deus deixa de ser o primeiro na nossa vida. Quando Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, o nosso dinheiro e os nossos bens, eles estão submetidos à sua vontade, ou seja, à vontade de Deus. Assim, nós agimos de maneira correta, responsável e justa. Paulo ele nos ensina que nós devemos ter integridade quanto aos nossos compromissos terrenos. Ele não está falando aqui contra aquela atitude responsável que todos nós temos que ter em relação aos bens ou às coisas materiais. Não é disso que Paulo está dizendo. É claro que nós temos que trabalhar, temos que planejar, precisamos economizar e até mesmo investir quando for necessário e quando for correto. O que Paulo, o apóstolo, está querendo nos ensinar aqui é que o cristão não pode ter uma vida financeira desregrada. Paulo diz que os que vivem assim, no versículo 18, vivem como inimigos da cruz de Cristo. O crente ele precisa ter palavra, ele precisa honrar os seus compromissos e jamais comprar além do que ele pode pagar. Existe um texto lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, que diz algo muito interessante, a que nós devemos atentar. Lá diz assim: é muito melhor ter um bom nome do que ter grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Portanto, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, mas Ele certamente não será o fiador das nossas irresponsabilidades. Então, para que tudo isso aconteça de maneira abençoada, Deus deve estar em primeiro lugar em tudo. Isso não tem nada a ver com ter que dar todo o seu dinheiro na igreja, como muitos têm pregado e iludido a multidões com um falso evangelho. Isso tem a ver com submeter à direção de Deus, a maneira como administro as minhas finanças, a maneira como reparto com os que necessitam, a maneira como invisto olhando para o futuro. Existe um teólogo alemão chamado Ernst Käsemann. Ele disse algo muito interessante a esse respeito. Um homem pode ser considerado amante da cruz apenas na medida em que isso o capacita a ajustar as contas com os poderes e as seduções do mundo. Portanto, o conselho de Paulo a nós aqui é: deixe que Deus seja sempre o primeiro em sua vida. A questão aqui não é se você é rico ou pobre, se você tem muito ou se você tem pouco. A questão a que Paulo apela ao nosso coração é de que deixemos que Deus seja o primeiro em nossas vidas. A segunda coisa que vejo aqui inserida nos versículos bíblicos que lemos é que quando os bens materiais nos aprisionam, trocamos um coração generoso e doador por um coração ganancioso e egoísta. E Paulo, então, aqui ele condena a atitude de fazer da vida uma corrida frenética na busca do ter e do possuir. Ele diz que os que vivem assim, versículo 19, só pensam nas coisas terrenas. Preocupar é uma coisa, só se preocupar é outra coisa. É uma condenação para essa geração consumista e materialista que acredita que pode mais
quem tem mais. E aí, quando os bens materiais nos aprisionam, nós trocamos um coração generoso e doador por um coração egoísta, e Deus condena esse tipo de atitude. Enfim, um coração ganancioso e egoísta nunca vai enxergar as necessidades ao seu redor. Infelizmente, muitas pessoas vivem tão ensimesmadas, tão olhando para dentro de si, que não olham as necessidades das outras pessoas. Me lembro de um episódio muito triste em minha vida, quando nós estávamos reunidos com um pequeno grupo e nós discutíamos a respeito de levantar algumas cestas básicas para ajudar algumas pessoas. E um dos líderes me disse que quando estava lá com o seu pequeno grupo, uma das pessoas disse o seguinte: não, eu não posso ajudar, porque eu preciso comprar os lanches para lá na minha escola para mim. E eu também não posso porque eu fiz algum crediário, porque comprei alguns sapatos. E aí eu não tenho condições de ajudar aí nas cestas básicas para as pessoas. Isso remoeu o meu estômago, literalmente. Isso literalmente embrulhou o meu estômago. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: não fale mais. Eu não quero nem ouvir o que você está dizendo. Então Deus condena um coração ganancioso e egoísta, que não enxerga as necessidades ao seu redor. Mas há uma terceira lição que nós precisamos aprender aqui, que Paulo nos dá. É que quando os bens materiais nos aprisionam, nós vivemos em prol do nosso próprio estômago. E esse é um momento muito curioso do texto. Paulo, ele ataca aqui a ideia de que o homem, ele ataca uma ideia muito interessante aqui, de que o homem vive apenas para comer. É incrível como existem pessoas que o seu Deus, como diz o versículo 19, o seu Deus é o estômago. Há pessoas que são incontroláveis quando vem comida na sua frente. Você já viu gente assim? Isso certamente também inclui aquelas pessoas que nunca cozinham na sua própria casa. Sabe disso? Comem sempre fora, o que além de prejudicar a sua própria saúde, acabam não sabendo para onde está indo o seu dinheiro. Gastam tanto dinheiro comendo fora que acabam não percebendo aonde está indo o seu recurso financeiro. Talvez você possa dizer que não é viciado em bebidas alcoólicas ou em cigarro, mas talvez outras comidas e bebidas podem ser o seu vício. E muitas vezes isso pode estar prejudicando a sua saúde que Deus lhe deu e automaticamente escravizando o seu coração, ou por que não dizer talvez o seu próprio estômago. Muito cuidado com isso. Às vezes nós não estamos percebendo, mas estamos errando até mesmo nisso. Paulo está nos dando aqui um ensinamento para a nossa vida. É óbvio que isso aqui não tem a ver quando nos reunimos com os nossos amigos, nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo e celebramos ao redor de uma mesa, comendo todos juntos. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo quando até mesmo os alimentos, a comida, nos domina e torna-se um ídolo para nós. Parece uma bobagem, não é? Parece algo pequeno e insignificante. Mas Paulo está nos dando aqui um alerta muito importante. Quem é que está governando a sua vida? Aonde está a sua dependência? Nós precisamos nos lembrar que Jesus, depois de 40 dias no deserto, em jejum, teve fome. E qual foi a primeira tentação que Satanás sugeriu? Que ele transformasse pedras em pão. Você está vendo? A resposta de Jesus, do Mestre Jesus, foi, lá em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é tão sério que a glutonaria é obra da carne. Você sabia disso? Assim como a imoralidade sexual, a idolatria, a feitiçaria, as dissensões, a embriaguez e outras coisas, como está escrito lá em Gálatas 5, de 19 a 21, quando Paulo desenvolve a respeito do fruto do Espírito Santo. Mas há aqui ainda uma quarta lição a que nós devemos atentar. É que quando os bens materiais nos aprisionam, trocamos as verdades de Deus pelos enganos do mundo. Paulo diz que aqueles que são inimigos da cruz, verso 19, têm orgulho
do que é vergonhoso. Isso porque essas pessoas vivem de acordo com os padrões enganosos desse mundo. E isso está em confronto direto com as verdades de Deus. Não é assim no mundo que nós vivemos? A ostentação, a luxúria e tantos outros atos atentatórios à moral e à justiça andam de mãos dadas com a soberba. E as pessoas creem que este seja o modo correto de viver. E aí elas buscam isso cada vez mais para as suas vidas. É exatamente isso o que Paulo está dizendo, quando ele cita que esse tipo de gente tem orgulho do que é vergonhoso. Isso é muito interessante, porque Paulo está mostrando o seguinte: olha, aquilo que deveria fazer com que as pessoas ficassem vermelhas, que as pessoas ficassem envergonhadas, ficassem tímidas, constrangidas, essas mesmas coisas estão dando orgulho para as pessoas, estão dando orgulho às pessoas. Eu acredito que aqui caiba uma menção muito especial sobre o que acontece em nossos dias através de muitos youtubers de expressão nacional e até mesmo mundial. Essas pessoas são verdadeiros pregadores, muito cuidado. Eles são doutrinadores de pessoas. Eles vendem uma ostentação de que você não precisa estudar, de que você não precisa trabalhar duro para conquistar as coisas na vida. Afinal de contas, muitos destes youtubers chegaram onde eles chegaram apenas fazendo piadas, recitando um dicionário de palavrões, ou, por que não dizer, se insinuando também na frente de uma câmera. Então, muito cuidado com o que você tem visto e ouvido. Muito cuidado com quem ou o que você tem seguido. E muito cuidado ainda com o que os seus filhos estão absorvendo desses doutrinadores. Por favor, deem uma olhada para quem os seus filhos estão seguindo na internet. Quem eles estão ouvindo. Quem está sendo pai e mãe, muitas vezes, no seu lugar para os seus filhos. Muito cuidado. O quinto e último aspecto que eu gostaria de mostrar a você é que quando os bens materiais nos aprisionam, o amor aos bens materiais, a estes mesmos bens materiais, nos leva à perdição. Paulo, com palavras muito fortes aqui, ele mostra o fim das pessoas que fizeram dos bens materiais a sua única preocupação na vida. Ele diz no verso 19, o destino deles é a perdição. Jesus disse que ninguém pode amar a Deus e as riquezas. Ele disse que nós não podemos ter dois senhores. A excessiva preocupação com os bens materiais não só nos rouba a alegria, como pode também roubar a nossa alma. O segredo da alegria é saber que quando temos Jesus, nós temos a maior das riquezas. É isso que Paulo diz no início deste mesmo capítulo 3 de Filipenses. Ele diz assim nos versos 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Faça um balanço de si mesmo. Para você descobrir como está o seu relacionamento com Deus e qual é realmente o lugar que Ele ocupa em seu coração, procure, por exemplo, se lembrar do que entristeceu você nos últimos dias. Pense comigo, foi por acaso a percepção de que você não ama Jesus o bastante e percebe que precisa aumentar o seu nível de relacionamento com Ele? Esticar a sua fé e viver intencionalmente para Ele? Foi isso? Foi porque você deixou de passar a oportunidade de demonstrar compaixão por uma outra pessoa? Foi esse motivo? Ou você ficou deprimido por falta de reconhecimento, pela falta de dinheiro,
pela falta de contato com os seus amigos, por temores a respeito do futuro, principalmente pelos dias que temos vivido, ou até mesmo pelos quilos a mais que você adquiriu nessa quarentena. Faça um balanço você mesmo. Da mesma forma, analise agora com sinceridade. O que trouxe alegria para você? O que mais trouxe alegria para você nos últimos dias? Foi um momento de oração e leitura da palavra, onde você realmente sentiu a presença de Deus falando com você, acalmando o seu coração, orientando as suas decisões? Foi mais uma vitória que você teve aí por vencer o seu próprio eu, o seu egoísmo, o seu temperamento? Ou as fontes da sua felicidade foram o carro novo que você comprou, foi aquela roupa que você estava tanto querendo aí há muito tempo, um passeio no shopping que tantos dias você não podia fazer, uma viagem depois de meses em isolamento, ou ainda qualquer outra coisa do tipo. O que foi a fonte da sua alegria? Se a sua resposta sincera for qualquer uma dessas últimas coisas que eu citei, então não há dúvidas. Você ainda tem um ídolo em seu coração. Portanto, eu quero agora concluir essa mensagem dizendo que nós devemos compreender que a recomendação do apóstolo Paulo é a de que nós façamos, portanto, uma avaliação a respeito daquilo pelo qual realmente vale a pena viver. E aí, depois de avaliar a sua vida, Paulo conclui que os seus 3 desejos maiores eram o seguinte. Veja a avaliação de Paulo a respeito de si mesmo. Conhecer Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e ter participação em seus sofrimentos, ou seja, nos sofrimentos de Cristo, no versículo 10. Então é por isso que ele percebeu que, comparadas a Cristo, todas as coisas eram tão importantes como o esterco. É isso que Paulo diz. Paulo era daqueles sobre quem o pastor e missionário Jim Elliot afirmou: não é tolo nenhum aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Então Paulo conclui dizendo que a nossa alegria depende do fato de descansarmos o nosso coração, que a nossa cidadania permanente está no céu e não na terra, e nem nas coisas que a terra pode nos oferecer, por melhores que elas possam ser. Portanto, se a sua alegria em meio a esse tempo de isolamento e distanciamento social está nas coisas que você deixou de comprar, na viagem que você precisou cancelar, nos negócios que você não conseguiu fechar, eu creio que seja a hora de fazer um balanço da sua vida no que diz respeito à sua relação com Deus. Por favor, entenda que eu não estou dizendo com isso aqui que não devemos nos preocupar quando as nossas finanças apertam em meio a uma crise como essa que estamos vivendo, ou se você é um empresário e ainda não sabe como vai fazer para sobreviver com a sua empresa, financeiramente falando, no dia de amanhã, ou até mesmo como enfrentaremos eventuais reflexos dessa crise financeira mundial também no contexto das nossas igrejas. O que eu estou convidando você a fazer é centrar o seu pensamento em Deus, em primeiro lugar. Continue a acreditar no cuidado de Deus e na provisão dele. E lembre que tudo o que você tem foi Ele quem te deu e que Ele está cuidando de você. É preciso que nós paremos de querer mais desse mundo para começarmos a querer mais de Deus. É preciso que, ao invés de pedir mais, nós comecemos a agradecer mais por aquilo que nós temos recebido do Pai. Porque, no final de tudo, Ele é que comanda a nossa vida. É porque, no final de tudo, tudo aquilo que temos recebido dEle não está aqui nesse mundo, mas está nas bênçãos que só Ele pode nos dar. E isso nos leva a refletir, por exemplo, nas palavras ditas, pelas lindas palavras ditas por Francisco de Assis. Quero que você acompanhe. Ele diz assim:
Não perca de vista o final da vida. Não esqueça seu propósito e destino como criatura de Deus. O que você é à vista dele é o que você é e nada mais. Lembre-se de que quando deixar essa terra, você não poderá levar consigo nada que recebeu. Sinais efêmeros de honra, paramentos do poder, mas apenas o que lhe foi dado, um coração pleno e enriquecido por serviço honesto, amor, sacrifício e coragem. Talvez as palavras de Francisco de Assis sejam um eco das palavras do próprio apóstolo Paulo nos versículos finais de Filipenses capítulo 3, que são os versos com os quais eu desejo encerrar essa mensagem. Ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Se você deseja alegria no isolamento, você deve saber que os bens materiais não são a fonte da sua alegria. E se você pensar assim, eles vão aprisionar você. Mas a fonte da nossa alegria está no Senhor Jesus, o nosso Deus e o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos ama e nos protege. E quando compreendemos isso, sabemos que as coisas terrenas, elas têm a sua importância, elas têm o seu valor, mas eles são tão pequenos diante da grandeza da glória do Senhor. Não deixe que os bens materiais apertem o seu coração, mas viva movido pela confiança na ação poderosa de Jesus em sua vida. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos o Senhor acima de todas as coisas. Nós queremos buscar o Senhor acima de tudo. Não permita que os bens materiais nos aprisionem, a ponto de nós acharmos que por causa deles, ou da ausência deles, nós estaremos satisfeitos ou insatisfeitos. Mas que a nossa alegria, no meio de tudo que temos vivido, no meio de toda dificuldade que porventura estejamos enfrentando, a nossa alegria esteja no Senhor. Cuida de nós, Pai, e nos protege, nos ajuda, para que possamos viver a alegria no meio de tudo que temos vivido. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos as suas bênçãos sobre nós em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que faz o surdo ouvir, sua voz quero sentir, sua voz quero sentir. O Deus que faz o impossível, quando não há o que fazer, quando não há o que fazer. Eu creio em ti. Que faz milagres. Eu creio em ti, eu creio em ti. És o Deus que faz milagres. O Deus que faz o cego ver, traz a cura sobre mim. Sobre mim, o Deus que ressuscita os mortos está presente hoje aqui, está presente hoje aqui. Eu creio em ti.
em suas mãos. Aquele que venceu a morte, ele faz milagres, ele faz milagres. Criador da terra e céus, o poder está em suas mãos. Aquele que venceu a morte, ele faz milagres, ele faz milagres. Criador da terra e céus, o poder está em suas mãos. Aquele que venceu a morte, ele faz milagres, ele faz milagres. Eu creio em ti, creio em ti, és o Deus que faz milagres. Eu creio em ti, creio em ti, és o Deus que faz milagres. Diga eu creio em ti, creio em ti, és o Deus que faz milagres. Se tu és o Deus que faz milagres, diga eu creio. Eu creio em ti, eu creio em ti, és o Deus que faz milagres.